As lixas do Eterno em nossa vida. Marcos, capítulo 9, versículos 49 a 50, na tradução A Mensagem. Os gatilhos da memória são vários, segundo nos diz o autor e pesquisador e cientista brasileiro, psiquiatra brasileiro Augusto Cury. Essa semana lixei a chapa de nosso fogão a lenha pelo menos 3 vezes. E isso foi um gatilho da minha memória. Estava lembrando de uma visita de nossos compadres Elias e Aide em nossa casa lá em Catuípe, no Rio Grande do Sul. Onde ele disse que na casa dele, ou na casa deles, era ele quem lixava a chapa do fogão e todos os dias ele fazia isso. Brinquei com ele que precisava de uma demonstração de como fazer, pois ele me mostrou. Temos até uma foto registrando esse momento peculiar. Aqui em São João também temos fogão a lenha, devido ao frio do inverno e mesmo porque a comida fica mais gostosa cozida em fogão a lenha e ainda mais com panelas de ferro. Ao lixar a chapa de nosso fogão, percebi que ela está ficando cada vez mais lisa, mais bonita, devido aos vários movimentos de atrito da lixa contra ela, repetidas vezes e por várias semanas. Nossa vida de discípulos de Jesus não é diferente. Quanto mais caminhamos com Jesus, quanto mais aprendemos dele, mais parecidos ficamos com ele. O que Jesus quer nos comunicar nos evangelhos de Marcos 8 e 9? Os sofrimentos realmente fazem parte da jornada dos cristãos? Nesses 2 capítulos nós vamos perceber que Jesus cita alguma coisa sobre o sofrimento. Antes de irmos ao texto de hoje, reforço que esse conteúdo está gravado em vídeo e disponível com o número 124, tanto no Facebook da ICB de São João, como aqui no canal do YouTube MD Caminhando. Quero sugerir que, além de ouvir, você providencie um caderno, uma agenda, no qual você possa anotar o versículo de hoje e as palavras ou frases que lhe chamarem a atenção. No vídeo 92, explicamos como se faz uma agenda de oração. Se tem algo que ficou em dúvida ou não, ou você não concorda, não tem problema. Anote também. E numa ocasião oportuna podemos conversar sobre o assunto. Até isso não acontecer, ore sobre o assunto, para que Deus esclareça a você e ou a mim. Você ainda pode nos ajudar e abençoar a vida de outras pessoas compartilhando esse vídeo. Talvez para outras pessoas ele pode fazer ainda mais sentido do que para você, nesse momento em que você vive ou nesse momento da sua vida. Passe adiante, não fique só para você. Peço ainda que você gentilmente acesse os canais e deixe seu gostei ou não gostei. Deus o recompensará, não tenha dúvida, acredite. Vamos ao texto de hoje. Todos, cedo ou tarde, irão passar por um fogo purificador, mas vocês serão preservados das chamas eternas. Por isso, preservem-se, vivam sempre em paz. Marcos 9, de 49 a 50, na tradução A Mensagem. Se esse texto não lhe é familiar, seria interessante ler desde Marcos 8, 21. Creio que ficará mais claro do que vamos falar nessa reflexão de hoje. Lembre, não quero convencer ninguém, somente deixar uma breve contribuição de como analiso essa passagem. Que o Espírito Santo de Deus fale com cada um de nós, comigo e contigo. Para alguns parece que o sofrimento não tem sentido ou é desnecessário. Contudo, Jesus deixou claro que em algum momento seremos purificados com fogo. Nesse caso, o fogo são as dificuldades, as provações, perseguições, ameaças, oposição acirrada, alguns
serão presos e outros até torturados. Isso mesmo. Contudo, como cada pessoa é diferente, cada um terá seu tipo de fogo purificador. Deus escolhe conforme cada um necessita. Ninguém nasce pronto, acabado, perfeito ou santo. Nem mesmo quem passou pelo batismo adulto ou o Espírito Santo ainda não está pronto. A santificação é um processo que dura toda a nossa jornada aqui. Tem dias que as provas são mais quentes ou mais difíceis, noutras são mais fáceis. Precisamos estar com os sentidos atentos. Eu falei sobre isso nos vídeos 89, 90 e 91. Para perceber e clamar ao nosso protetor para nos auxiliar. Então, se estivermos com os sentidos atentos, ficarmos atentos, nós vamos aprender o que Deus quer nos ensinar com tudo isso. Na limpeza da chapa do fogão, primeiro eu raspo com uma espátula, caso tenha algo mais grosso grudado nela. Senão eu poderia usar uma lixa 40, 60 até 80. É uma lixa mais abrasiva, ela rasga mais o ferro. Então, logo depois, lixo com a lixa número 100 e logo em seguida com a 120. E de vez em quando ainda utilizo a 500, 1.200, 2.000 e 3.000. Isso mesmo, até a 3.000. E é essa última que deixa a chapa como um espelho, lisinha e brilhante. Mas todo dia é preciso lixar. De preferência após o uso e com a chapa um pouco quente. O ferro fica diferente quando lixamos quente. Se fizermos isso todos os dias, não precisaremos utilizar uma lixa mais grossa, como essa que falei antes, de 40 ou de 60. Essas são bem abrasivas, raspam mais fundo. O que às vezes desanima é saber que no próximo uso ela vai sujar novamente, mesmo que não respingue nada de comida, gordura ou água, mas o calor do fogo a deixará amarelada e terei de lixar novamente. Alguns simplesmente se aborrecem e desistem, não limpando ou não utilizando o fogão a lenha, porque tem que limpar todos os dias. A vida do discípulo de Jesus é idêntica. Todos os dias precisamos de alguma lixadinha aqui ou ali. As limpezas, as alisadas que Deus precisa fazer em nossa vida. Alguma mudança, alguma coisa que Deus precisa fazer. Jesus chamou esse processo de fogo purificador, ainda mais quando é mais profundo. Em nosso DNA está gravado o pecado, e ele precisa ser acusado, limpado, redimido, perdoado todos os dias. Isso não é obra de Deus, mas obra que vem do primeiro pecado, lá de Adão e Eva. A pessoa que não está atenta a esse processo de fogo purificador está como uma chapa grossa de fogão a lenha, cheia de ferrugem encrustada, escondendo quem realmente é. E não poucas vezes é entupida, e não poucas vezes essa pessoa acaba sendo estúpida, grosseira, de ânimo arredio e agressiva. Normalmente as pessoas têm medo e até evitam falar assuntos mais complexos com uma pessoa assim. E acabam sempre concordando para não provocar discórdias. Essa maneira de viver não vai longe. Cedo ou tarde terá de passar pelo fogo purificador. Nem todos aceitam, nem todos concordam, mas esse é o processo de Deus. Quando admitimos nossos pecados, nossos erros e falhas, e ainda pedimos ajuda para caminhar no processo de mudanças constantes, não precisaremos passar por um processo de fogo purificador ao extremo, tão intenso. Contudo, somente Deus conhece profundamente nosso coração, nossos desejos, desde os mais simples até os mais complexos e até aqueles pecados secretos.
Ele conhece a nossa verdadeira inclinação e sabe melhor do que qualquer outro se é preciso que a pessoa passe por um fogo purificador mais extremo ou não, se a nossa inclinação está para o reino dele ou não. Todo aquele que anda em relacionamento de intimidade com Deus permitirá as limpezas diárias. Dificilmente viverá uma vida de pecados ocultos. E se o fizer, ou seja, se ele tiver pecados ocultos, certamente em algum momento passará pelo fogo purificador. Deus faz isso sim. Contudo, o relacionamento diário com Deus será como as lixas médias que usamos diariamente em nosso fogão. Não aquelas mais abrasivas, aquelas médias, a 100 e a 120. Uma chapa de fogão que não é lixada seguidamente, mas que é deixada abandonada, pode acontecer de se danificar de tal forma e se tornar irrecuperável, sem condições de a tornar bela novamente. E é para evitar isso que Deus nos faz passar pelo fogo purificador de tempo em tempo. Para não esquecermos nossos limites, nossa humanidade, que somos fracos e falhos, que dependemos do seu amor, de sua misericórdia, de seu agir, que Ele está no comando e que somos seus filhos. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Lixar a chapa do fogão seguidamente a preserva, a deixa limpa e pronta para o uso novamente. Jesus nos aconselha: perseverem, preservem-se, vivam sempre em paz. Essa é uma decisão que cada pessoa precisa tomar. Não podemos fugir das dificuldades, mas as enfrentar ou abraçar. Ao mesmo tempo, não devemos criar as dificuldades, sair à cata de alguma aqui e ali. Deus é nosso refúgio e fortaleza contra as aflições. Elas virão contra nós e Deus nos ajudará a vencermos cada uma delas. Mas não devemos sair procurando aflições que não nos pertencem. Devemos viver em paz. Paulo ainda nos exorta: no que depender de vós, tende paz com todos. Esse fogo purificador mencionado por Jesus pode vir de várias formas: desemprego, morte de um cônjuge, brigas familiares, separação conjugal, desentendimentos no trabalho, acidentes de trânsito, dificuldades em engravidar, através da leitura bíblica, etc. Somente Deus sabe o momento e a intensidade desse fogo purificador em nossa vida. E ainda quantas vezes será necessário que passemos por ele, porque alguns não aprendem com uma ocasião de fogo purificador. Alguns precisam de vários momentos. É um processo que Deus nos coloca para nos preparar, nos polir, nos deixar mais parecidos com Ele e o servirmos em amor e gratidão. Na minha casa, se lixarmos no dia a dia a chapa do fogão com as lixas 100 e 120, elas são lixas médias, já deixa legal, fica um brilho bem legal. Nenhuma vez precisei utilizar a 40 ou a 60. Hoje, por exemplo, tive que usar a espátula em um local só, mas foi uma vez em 2 meses. Eventualmente, lixamos com as mais finas para deixar um acabamento melhor. Fica mais lisinha, mais brilhante. Deus sempre deseja nos melhorar, extrair o melhor de nós para a sua honra e sua glória. Por isso, devemos ser gratos ao Senhor, mesmo diante das dificuldades imprevistas e até das previstas, como fez Daniel. Vemos isso nos vídeos 122 e 123. Gratidão e louvor ao Senhor sempre é o melhor caminho. Ser sal na terra e luz no mundo são formas de o servirmos em gratidão e louvor. Nosso Criador sabe do que precisamos.
Se é de uma lixa mais grossa e mais abrasiva, que vai rasgar mais, ou de uma mais fina e mais delicada. Somos obra de sua criação, feitos para o adorar e o louvar em todos os momentos da nossa vida. Normalmente, Deus utiliza pessoas ao nosso derredor nesse processo de purificação. Fiquemos atentos. A pessoa mais inesperada pode ser a lixa que ele esteja utilizando em sua vida. Louve e adore ao Senhor em tempo e fora de tempo. Você está entendendo? Tens percebido o agir de Deus em sua vida? Tem sido grato ao agir do Pai? Nós que passamos pelo fogo purificador, seremos poupados das chamas eternas. Portanto, vamos perseverar, cultivando o relacionamento diário, profundo e íntimo com o Eterno. Vamos buscar viver sempre em paz, na dependência do nosso Criador e Mantenedor. Oração. Senhor, nosso refúgio, ajuda-nos a perceber e entender que as dificuldades e sofrimentos do dia a dia são maneiras de nos purificar, nos lapidar, nos lixar, nos tornar ainda melhores para a Tua honra e Tua glória. Torna-nos mais belos para a Tua honra e glória. E quando testemunharmos de Seu agir em nós, seremos sal e luz na vida das pessoas ao nosso derredor. E Jesus será conhecido por mais pessoas. Dá-nos um coração mais grato, mais sábio e inclinado a Ti e ao Teu reino. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Um discípulo de Jesus pergunta ao seu discipulador: Jesus tem preferidos? Não, responde seu discipulador, mas tem amigos íntimos. E os amigos íntimos de Jesus permitem Deus agir profundamente em suas vidas, fazendo todas aquelas mudanças que são necessárias. Você é um amigo íntimo de Jesus? Reflita sobre isso. Deus o abençoe, o acompanhe e o ilumine. Busque viver uma vida inclinada a Ele. Em seu caminho. Amém.